Nessa aula nós vamos discutir como fazer a integração das nossas aplicações Express com as nossas aplicações React.js. Em aulas anteriores nós discutimos o conceito de Web APIs, sendo que o objetivo das Web APIs era permitir a conexão de um cliente com um servidor. Normalmente nessas aulas nós discutimos como realizar a conexão do cliente com o servidor por meio de requisições HTTP, sendo inicializadas pelo cliente, normalmente via um componente XML HTTP Request, o Axios ou alguma outra biblioteca Ajax, e o servidor era responsável por gerar uma resposta HTTP que seria interpretada pelo cliente. A integração do React com o Express, uma das formas de se implementar esse mecanismo, é seguindo essa abordagem de comunicação do cliente com o servidor, seguindo esse modelo de Web APIs, de forma que a nossa aplicação React ela se trataria do nosso cliente, enquanto que a nossa aplicação Express implementaria o servidor. Normalmente essa comunicação entre os dois componentes ela poderia ser realizada utilizando os mesmos mecanismos que nós analisamos anteriormente, seja por meio do XML HTTP Request, biblioteca Axios ou qualquer outra biblioteca que implemente o Ajax. E a comunicação entre esses dois componentes ela pode ser realizada utilizando múltiplos formatos, sendo um dos mais utilizados e mais populares o formato JSON. Esse modelo de aplicação ele vai estender o modelo de aplicação Ajax que nós analisamos em aulas anteriores, de forma que a camada do cliente desse nosso modelo Ajax, que é responsável pela interface do usuário, vai ser implementada pelo React, por uma aplicação React com seus componentes e com seus devidos padrões. E, por outro lado, a camada do servidor ela vai ser implementada pelo Express, sendo que a comunicação entre as duas partes seria implementada utilizando bibliotecas como Axios, Fetch, XML HTTP Request, e o formato de comunicação entre eles poderia ser utilizado o JSON. Considerando as aplicações Express que nós implementamos até o momento, considerando como exemplo essa aplicação que basicamente ela tem uma rota única que renderiza um conjunto de usuários recuperados do banco de dados, como o MongoDB, por exemplo. A diferença desse código em relação aos códigos anteriores que nós observamos é que ao invés de eu realizar uma chamada de renderização de uma view ou de um template HBS, é que na linha 13 do código, como vocês podem observar, eu faço uma chamada a um método chamado JSON, do objeto de resposta. Esse objeto, basicamente, ele vai serializar a variável users em um formato JSON. E, basicamente, se vocês acessarem essa rota no navegador de vocês, vocês vão visualizar exatamente o mesmo screenshot que eu estou apresentando para vocês, dado o tipo de dado que é armazenado no banco e que é recuperado e apresentado para o usuário, em formato JSON. Para acessar esse nosso código, o nosso componente React, basicamente eu trago para vocês um componente React implementado seguindo o modelo de classe. Ele poderia, por exemplo, utilizar o Axios para fazer uma requisição HTTP utilizando o Ajax para a nossa rota definida com ./users. Nessa rota ele também poderia passar, por exemplo, um parâmetro e o valor recebido como resposta ele se trata de um objeto JSON e o Axios ele automaticamente converte esse formato JSON para um formato que é compreensível em nível de JavaScript, para uma estrutura de dados que segue um padrão de objeto JavaScript, e basicamente nós poderíamos utilizar esse objeto diretamente para atualizar o estado da nossa aplicação. Uma vez fazendo essa chamada dentro desse método search, esse método search ele poderia ser chamado dentro de um bind de click do nosso componente, de forma que quando eu clicar no botão Go ali do nosso componente visualmente, seria chamado o método search. O método search, por sua vez, ele seria responsável por gerar uma requisição HTTP direcionada para o nosso servidor Express. Eventualmente poderiam ser enviados parâmetros na nossa requisição. Uma vez que essa requisição ela atingisse a nossa aplicação Express, seria acionada a rota direcionada para essa requisição. E basicamente essa requisição ela retornaria o nosso arquivo JSON para o nosso componente React. E uma vez que esse arquivo JSON atingisse a nossa aplicação,
o estado geral da aplicação ele seria atualizado. E basicamente, uma vez que esse estado ele é atualizado, seria renderizado novamente o nosso componente de interface, que basicamente mostraria o resultado da busca. Só que isso tudo utilizando a comunicação do nosso componente React via Ajax com o nosso lado servidor, utilizando o Express e toda a comunicação sendo efetivada com o JSON. O que mais é interessante vocês estudarem para conseguirem implementar esse tipo de aplicação? Eu recomendo fortemente um estudo sobre o Axios, estudar novamente a questão do uso de get e de post, quando vocês têm que utilizar um método, quando vocês têm que utilizar outros. Existem diferentes formas de vocês fazerem o vínculo da aplicação React com o Express, sendo, eu acredito, a mais famosa a utilização do protocolo CORS. O CORS, basicamente, existe um middleware que vocês vão incluir dentro da aplicação Express de vocês, que vai permitir a comunicação entre as duas aplicações. É interessante vocês investigarem como vocês vão utilizar questões relacionadas à autenticação, sessões, cookies. Um outro formato bastante utilizado é o formato do JSON Web Token. E basicamente, com esse ferramental, vocês vão se preparar para implementar o conceito de SPAs, de Single Page Web Applications.